nome de Jesus. Amém. Se eu desse um tema, um título para a mensagem de hoje, e tem, seria Aperfeiçoados no Amor. Você pode dizer isso? Aperfeiçoado no amor. Aperfeiçoada, Adinha, aperfeiçoada no amor. Quando nós lemos João 3,16, né, uma passagem muito conhecida entre nós, que diz que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um padrão de amor aqui muito elevado, porque a palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele entregou. E falar de amor é falar de entrega. Falar de amor é falar de dar. Falar de amor é falar de total entrega da nossa parte. Mas falar de amor e sermos aperfeiçoados nesse amor, a gente precisa entender que para sermos aperfeiçoados nesse amor, nós precisamos nos entregar. Hebreus 5:7 vai dizer assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Pode colocar aí no telão Hebreus 5:7. Entenda isso. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele se colocou no lugar onde Ele suplicava, onde Ele orava, sabe, onde Ele clamava ao Pai, aquele que podia salvar Ele da morte, porque afinal de contas, o Senhor tinha dado uma missão para Jesus. E o autor de Hebreus diz que Ele se submeteu, que Ele se colocou debaixo dessa missão do Pai, e Ele foi obediente até essa missão se cumprir. Mas Ele foi desenvolvido nessa obediência pelo que Ele sofreu, pelo que Ele padeceu, porque aqui Ele estava como homem. Ele era o Filho de Deus, mas Ele era homem. Então quero ler de novo com você Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Amor se fala de entrega, e ser aperfeiçoado no amor também depende da nossa entrega. Jesus se entregou por uma missão dada a Ele pelo Pai, e como homem, por meio dessa missão, por meio do que Ele se entregou, Ele também foi aperfeiçoado até chegar onde Ele deveria chegar. Como diz, embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para os que lhe obedecem. Falar de aperfeiçoamento no amor é falar de entrega. Falar de aperfeiçoamento no amor é entender o quanto estamos disponíveis a nos entregar, o quanto estamos disponíveis a nos aperfeiçoar diante de um grande desafio. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 13, onde a gente conhece muito bem, que fala sobre o amor. 1 Coríntios 13, e aí deixa aberta a sua Bíblia aí. Se a gente pega Hebreus 5, 7 ao 9, que nós acabamos de ler, a gente entende uma coisa dentro desse aperfeiçoamento
dessa entrega que nós damos ao Senhor. Que todo aperfeiçoamento por meio de uma entrega é necessário humilhação, sofrimento e obediência. Você está preparado para ser esmagado hoje? Porque eu fui esmagada a tarde inteira e não parava de chorar. Porque todo aperfeiçoamento vai falar sobre humilhação, sobre sofrimento e sobre obediência. Jesus é o próprio exemplo disso. Ele foi aperfeiçoado pelo que ele sofreu. Com súplicas, com lágrimas, ele clamava aquele que podia livrar ele da morte. Ou seja, com humilhação, com dor, com sofrimento. Então, se você quer ser aperfeiçoado pelo amor e no amor, esteja preparado para a humilhação, para o sofrimento e a obediência. Não é fácil. 1 Coríntios 13:1 vai dizer assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Podemos ser bons homens, boas mulheres, tementes a Deus, fazer tudo com todo o nosso melhor. Podemos ser intencionais no que fazemos. Podemos entregar, sabe, o que podemos e o que não podemos. Podemos falar em nome de Jesus, podemos tocar em nome de Jesus, podemos curar em nome de Jesus, podemos morrer pelo nome de Jesus. Paulo falou isso. Só que tem um porém: sem o amor, nada valerá. Sabe quando a gente entra no automático e parece que é amor? Sabe quando a gente entra no automático e a gente vai fazendo as coisas e vai reproduzindo as coisas porque elas precisam ser feitas no nosso dia a dia? A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que dar conta disso e tal. E parece que o amor está ali, né? Está envolvido, mas muitas vezes é só o automático e só o senso de responsabilidade que bate no nosso entendimento. E a gente precisa fazer, e a gente precisa executar, e a gente precisa ser, por causa do senso de responsabilidade que bate na mente da Dinha,
que bate no seu entendimento, que vem sobre a nossa consciência, mas às vezes falta amor, porque a gente entrou no automático, porque a gente faz porque tem que ser feito. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre homens cheios de Deus, aparentemente, cheio dos dons, da profecia, da vida entregue a Jesus, mas que falta uma coisa: amor. E aí tudo que eles fazem sem amor é como barulho. Por isso ele diz, né, é como sino que ressoa. Gente, sino batendo é horrível, né? Aquele plém, 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 sabe, irrita, é irritante. Como o prato que retine, pega um prato e fica batendo no prato. Então eu posso, sabe, falar do amor de Deus, eu posso, sabe, ter as línguas dos anjos, mas se falta amor, se falta entrega, é barulho. E isso é muito sério, porque ele não está falando aqui para uns ou para outros, ele está ensinando a igreja de Corinto a discernir os dons, a serem aperfeiçoados nos dons. Mas ele diz de todos os dons que ele vai falando em 1 Coríntios 12, ele vai falando um de cada um por vez, e ele diz: busquem os melhores dons, mas prestem atenção que sem o amor eles são invalidados. E isso é muito sério. Se eu procurar e fazer uma autoavaliação de quem eu sou, e faz uma avaliação de quem você é, quais são os títulos que você tem, o que você carrega em você, faz essa autoavaliação. Cara, você é muita coisa, sabia? Para pra pensar. Você faz muita coisa, para pra pensar. A gente é muita coisa. Na sociedade a gente é muita coisa. Uma vida que não para, o ativismo lá no alto, uma aceleração, sabe? Uma agitação. A gente é muita coisa e a gente faz muita coisa. Só que no automático, sem o amor, é invalidado. Não tem valor. É barulho. É barulho. Eu queria que você pensasse assim nos seus relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele vai começar a falar que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Ele vai começar a falar, né? E eu sempre digo, quando eu me atento nesses versículos onde ele fala sobre amor, eu digo que o amor, ele não é um sentimento. Porque se você reparar, é tudo relacionado ao comportamento. O amor é paciente, ou seja, eu preciso ser paciente. O amor é bondoso, ou seja, nós precisamos ser bondosos. Tudo tem a ver com o relacionamento. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Ele vai falando, tem sempre a ver com o comportamento humano. Porque o amor, ele não é simplesmente um sentimento. Ele vai além disso, porque o amor está relacionado à entrega. Eu quis pegar, sabe, o exemplo máximo, quando João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. É nesse amor que a nossa base precisa estar. É nesse amor de Deus que precisa estar o nosso fundamento. Deus amou de tal maneira que entregou. Deus amou de tal maneira que entregou. E para pensar nos seus relacionamentos aí. Mas quando eu falo nos seus relacionamentos, não fique atento somente às pessoas da sua casa, da sua família, do seu convívio, assim, sabe que é fácil de amar. Pensa de modo geral. Pensa nos relacionamentos do dia a dia que está ali pertinho de você, mas pensa também naquelas pessoas que são difíceis de você amar. Pensa aí, traz a sua memória. Como você é no seu dia a dia, com os seus relacionamentos. Como é a Dinha no dia a dia dela? Como que a gente age? A gente age dessa forma, sabe? Não se irando facilmente, não guardando rancor, se alegrando na verdade, sabe? Vai pensando, como que é você nesse amor, nesse dia a dia, nessa prática? Daqueles que são fáceis, mas também daqueles que são difíceis. Se você lembrou de alguém difícil, Jesus está usando essa pessoa para te aperfeiçoar no amor.
Se veio alguém difícil de você viver tudo isso aqui, a paciência, a bondade, sabe, o se entregar, né, o não se orgulhar, Jesus está usando essa pessoa para te aperfeiçoar no amor. E foi aqui que Jesus me quebrou hoje. Porque quando a gente pensa que não precisamos amar mais, porque já demos tudo, Jesus fala: ei, eu amei de tal maneira, o meu Pai amou de tal maneira, que entregou. É exatamente nesse momento, nessa pessoa, que Jesus vai nos aperfeiçoando no amor. É muito fácil amar o Henrique, muito fácil amar o meu filho, é muito fácil amar o meu marido também. Às vezes a gente tem os nossos conflitos, né? Mas existe uma aliança de muito amor, então a gente perdoa, né? E recomeça. Mas pensa lá naquela pessoa que você não tem aliança, que você não tem nenhum tipo de compromisso com ela, e ela te coloca no seu limite. Não expulse ela da sua presença. Jesus está usando ela para te aperfeiçoar. E aí, sabe o que eu entendi? Senhor, então não tem a ver com fulano, com ciclano, tem a ver comigo. Entende? Não tem a ver com A, com B, com C, tem a ver com você. Tem a ver comigo, com a Dinha. Jesus aperfeiçoando na Dinha o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser amadurecido. A questão não está com ela, e se está, é ela e Deus, mas a questão está mais comigo. A questão tem mais a ver comigo e mais a ver com você. Sabe, se você serve Jesus, né, no ministério, na obra do Senhor, né, eu sirvo a Deus, eu trabalho pelo reino, eu trabalho no reino. Gente, como é que a gente executa isso? Como que a gente exerce isso? Porque se a gente pensa em amor, a gente pensa em todos os sentidos da nossa vida. A gente pensa nos relacionamentos, mas a gente não pode esquecer do Senhor. E quantas vezes nós achamos que damos tudo ao Senhor, mas damos tudo porque é responsabilidade. Fazemos porque temos que fazer. Sabe, às vezes a nossa intenção, ela é boa, ela é correta, mas a nossa entrega é errada. Nós dizemos que amamos servir ao Senhor, mas a gente reclama. Quando no dia de chuva, a gente tem que estar aqui, porque a gente está escalado para alguma coisa. A gente murmura. Quando nos momentos difíceis, caraca, eu tenho que ir de novo, né? Eu tenho que estar, me comprometi, vou lá. A gente fala que se entrega, a gente fala que se doa, e a nossa intenção é boa, eu quero dar tudo para Jesus, mas na hora de executar tem preguiça, tem má vontade. Isso tem mais a ver com a gente do que qualquer outra coisa. Isso tem mais a ver comigo do que com o meu pastor, o meu marido. Isso tem mais a ver com você do que com qualquer outra coisa. Você entende que está aqui para servir, você entende que serve ao Senhor, mas entrega de forma errada. Dá o resto de forma preguiçosa. Isso não é amor, e nisso Jesus quer nos aperfeiçoar. Porque no amor a gente entrega o nosso todo, a gente entrega o nosso tudo. Aí a gente diz: não, eu estou disposta a dar tudo. Eu estou disposta a dar tudo. Eu estou disposto a dar tudo. Mas na primeira entrega, no primeiro sacrifício que a gente precisa entregar, porque afinal de contas o amor não se vangloria, ele não se orgulha, ou seja, ele está pronto sempre a se ofertar, a se entregar.
Ele está sempre pronto em servir, porque o amor, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses. Isso aqui está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não, está na Bíblia. E aí chega o momento da gente colocar em prática. Vamos embora. E aí quando a gente coloca em prática, a intenção é boa, a mentalidade está correta, mas a forma como nós fazemos, falta amor. Falta amor. E como essa palavra penetrou no meu coração. E aí Jesus fala: Dinha, minha filha, tem mais a ver o que eu estou tratando com você do que com pessoas, do que com ministério, do que com placa. Estamos sendo aperfeiçoados. E se a gente quer ser aperfeiçoado no amor, a gente precisa se entregar. A gente precisa se entregar. É tão interessante que no versículo 8 ele diz: o amor nunca perece, né? O amor nunca morre. O amor, ele é eterno, porque Deus é o próprio amor. Deus é amor, como diz em João, 1 João. O amor, ele não morre, né? Ele não perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos sobre esse amor, né? Porque afinal de contas nós conhecemos o pouco que conhecemos de Deus por causa do Filho de Deus. E quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O pouco que nós sabemos do reino de Deus, o pouco que nós conhecemos do Deus Pai e não do Deus Criador, do Deus Pai, foi revelado através do Filho de Deus, de Jesus. E o pouco que nós sabemos, porque a totalidade um dia nós vamos ter acesso, nós vamos conhecer, nós vamos viver plenamente, completamente. Quando de fato o dia do Senhor chegar, quando de fato todas as profecias se cumprirem, sabe, todo o nosso conhecimento passar, se realizar e pronto, aí a perfeição vai reinar, porque é Jesus reinando sobre nós. Mas calma, Jesus só vai reinar quando Ele voltar na nossa vida? Ou Jesus já reina hoje na vida da Dinha? Porque Jesus, Ele enquanto estava aqui, Ele falava: vocês querem conhecer o Pai? Olhe para mim. Vocês querem conhecer o reino de Deus? Escute as parábolas, os ensinos que eu tenho aqui para falar, para ensinar vocês. Jesus, Ele foi um relance da glória. Jesus foi um relance do reino. Jesus foi um relance desse amor manifesto do Pai sobre o homem. E à medida que nós estamos perto do que é perfeito, gente, as nossas imperfeições, elas gritam diante de nós. À medida que você se aproxima de Jesus, à medida que nós nos aproximamos dele, é à medida que ele me destrói. É à medida que você é destruído também, porque o que é perfeito acaba demonstrando a imperfeição. Pega uma costureira profissional aí, top, e pega alguém que está começando a costurar. A costureira top, né, que já é bam, 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 conhece tudo, é experiente. Ela vai preparar uma roupa, um vestido, sei lá, de tal maneira, o acabamento vai ser perfeito. Mas pega alguém que está começando, o acabamento não vai ser tão perfeito assim. E aí, junta as duas coisas, compara o que é perfeito, não tem jeito, a imperfeição aparece. Pega um pedreiro, gente, ó, quem, né, trabalha com obra, meu Deus, tem pedreiros e pedreiros, né? Tem aquele que é bom no serviço, né, bruto, mas tem aqueles que são top nos detalhes, né, no acabamento. Pega um pedreiro, tô errada, pai? Ruim,
bruto para fazer acabamento e pega um pedreiro bom assim, sabe, que é detalhista, que é cuidadoso, quando vai colocar um azulejo, como é que fala? De um azulejo pro outro, aquele negócio que passa, o rejunte, né? É impressionante. Quando você vai comparar o que é bom vai fazer com que é ruim apareça. É assim que Jesus faz na nossa vida. O que é perfeito acaba mostrando as nossas imperfeições. Então, à medida que a gente se aproxima de Jesus, as nossas imperfeições vêm para fora e elas precisam vir. Elas precisam vir. Elas precisam aparecer para que a Dinha seja aperfeiçoada no amor. Para que você seja aperfeiçoado no amor. Então, aquilo que é perfeito, sim, ele demonstra o que é imperfeito, mas um dia, gente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, um dia isso vai desaparecer. Porque esse amor que não morre, perfeito, pleno, ele vai fazer com que todas as nossas imperfeições sejam desaparecidas. Porque aquilo, sabe, que facilmente era abalado, não será mais abalado, porque ele permanece, ele não morre, ele não perece, ele é o amor, ele é o perfeito, ele é o que nós precisamos, ele é o que a Dinha precisa, ele é o que você precisa. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de alimento, nós precisamos disso. Mas um dia o que é perfeito, Jesus falou, não se preocupe com essas coisas. Busquem o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque aquele que é perfeito, ele aperfeiçoa em nós a dependência nele. A dependência nele. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa disso. Eu preciso de comida, de roupa, de trabalho, mas eu preciso mais de Jesus. Eu preciso mais do que é perfeito e inabalável. Você precisa mais de Jesus do que o seu trabalho. O seu trabalho é consequência de uma bênção que o Senhor te deu para que você administre com a graça dele sobre a sua vida. Você precisa mais dele do que a sua família. Jesus falava, olha, se vocês não estão aptos a deixar pai, mãe, esposo, filho, em Lucas ele vai dizer isso, vocês não estão aptos para estar comigo. Mas calma, porque ele cuida dos nossos. Ele não simplesmente diz, abandona tudo e isso aí, vai ver a sua vida. Não é isso. Ele diz, à medida que vocês me seguem, à medida que vocês olham para mim e não ficam presos ao que vocês têm, o coração de vocês estão em mim e eu cuido. Você não precisa de homens, você precisa de Jesus. Você não precisa da aprovação, você não precisa da aceitação, você precisa de Jesus. Você precisa desse amor que é imperfeito, que é perfeito. Você precisa desse amor que é perfeito, E ele vai falar sobre uma questão muito interessante, que isso ressaltou nos meus olhos, quando ele dá o exemplo de um menino. E por que ele está falando sobre amor? E ele vai falar sobre o comportamento de um homem e de um menino. Porque andar em amor requer maturidade. Ser aperfeiçoados no amor requer maturidade. Sabe o que o Henrique falou para mim? Chegou da igreja, já estava aqui na igreja, né? As quartas-feiras eu tenho passado mais tempo aqui.
E aí ele chegou, desfraldou, né? Mamãe, quero fazer xixi e tal. Beleza, ajudei ele na sala. Aí ele, mamãe, agora posso ficar descalço? Não, filho, você não pode ficar descalço. Mãe, por favor. Não, então eu não te amo, eu só amo meu papai. Foi embora. Agora vamos lá. Ele é só uma criança. Ele entende o que ele está falando. Ele não consegue viver sem mim 2 dias. Uma noite até vai, porque às vezes ele fica com a minha mãe. Mas por quê? Ele me ama demais, ele precisa de mim. Só que na imaturidade dele, ele falou: eu não te amo, só amo meu pai, porque eu não fiz a vontade dele. Mas porque ele não consegue ainda, sabe, discernir isso dentro dele, porque ele é imaturo, ele é um menino. E amor tem a ver com maturidade. Andar em amor, ser aperfeiçoado em amor, tem a ver com maturidade. E aí, isso revela o nível de maturidade que nós estamos. Por isso as perguntas anteriores: como você é nos seus relacionamentos? Como você é no agir, no atuar no reino de Deus em amor? Porque isso vai revelar o nível de maturidade que nós estamos. Isso vai revelar o nível de maturidade que a Dinha está. E aí o apóstolo Paulo fala que antes ele era um menino e ele falava, ele pensava, ele raciocinava como um menino. Então a fala é de um menino, o pensamento, né, que está relacionado aos nossos sentimentos, mente e coração, o raciocínio, o entendimento acerca das coisas, era como de um menino. E de fato era, gente. Porque o apóstolo Paulo, ele era grande na lei, mas ele era menino na fé. Porque a fé dele estava naquilo que a lei falava. Até que os olhos dele se encontraram em Cristo. Ele era um grande homem, sabe? No meio da sua cultura, no meio da sociedade. Mas ele era um menino. Porque ele não andava em amor. Ele andava em amor segundo a lei. E Jesus veio para cumprir e estabelecer uma nova lei, um tempo de graça sobre os homens. E ele não conhecia isso. Então, de fato, ele era um menino. Porque ele foi descobrindo ao longo do tempo o que era andar em amor, o que era ser aperfeiçoado em amor. Esse homem tem uma autoridade para falar sobre isso como ninguém. Do tanto que ele sofreu em prol do evangelho, do tanto que ele sofreu em estabelecer o evangelho aos gentios, de tanto que ele foi perseguido em meio em sociedades, terras, pessoas que não queriam que o evangelho chegasse. Ele foi preso, açoitado, ele foi humilhado. Ele sabia o que era andar como um menino, e ele sabia o que era ser aperfeiçoado no amor. E aí ele diz simplesmente, sabe o que? Eu achei isso tão interessante, os meus olhos nunca tinham reparado nisso. Quando eu lia, e ele falava, ó, deixei as coisas para trás. No versículo 11 ele diz: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem, ou seja, à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui me tornando, entende? Um processo. À medida que eu fui me tornando um menino, um homem, perdão, me distraí com o Henrique. Um homem, eu deixei essas coisas para trás. E 2 coisas que eu quero ressaltar aqui. A nossa maturidade tem a ver com a nossa escolha e também com o que? A nossa entrega. Eu me tornei um homem. À medida que eu fui me tornando homem, eu deixei para trás essas coisas. Isso tem a ver com escolha. Andar em amor, ser aperfeiçoado em amor, tem a ver com a sua escolha. Ser, sabe, amadurecidadinha, sabe, desenvolvida no amor, tem a ver com a minha escolha. Jesus, eu vou amar essa pessoa ou eu não vou amar? Jesus, eu vou me entregar em amor ou não vou me entregar em amor? Isso tem a ver com escolha.
Jesus, eu vou dar mais uma oportunidade ou eu não vou dar mais uma oportunidade? Jesus, eu vou perdoar ou eu não vou perdoar? Isso tem a ver com escolha. À medida que eu me tornei, fui me tornando homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque a nossa maturidade tem a ver com a escolha e com a entrega que nós fazemos. É como, sabe, pensa num menino, num jovem que está para se tornar um homem, né? Está nessa transição da fase adulta. E ele precisa começar a fazer o quê? Uma faculdade, né? Glória a Deus, quando a gente termina o ensino médio, em nome de Jesus, a gente tem que pensar em se aperfeiçoar. Seja ministerialmente, que eu não sou contra. Jesus me chamou para ser um ministro de louvor, vai estudar música. Jesus me chamou para ser um pastor, vai estudar teologia. Mas a gente não pode parar de estudar. Então, à medida que esse menino vai crescendo, vai transicionando para a fase adulta, acaba o ensino médio, ele precisa fazer uma faculdade. Por quê? Os estudos, a escolha em continuar estudando vai dar para ele uma profissão, um aperfeiçoamento, um crescimento. É a mesma coisa em Cristo. Se eu não quero parar de crescer, se eu não quero parar de me desenvolver, eu preciso me colocar num lugar de contínuo crescimento e aperfeiçoamento. Eu preciso escolher. Para esse menino fazer uma faculdade, ele precisa escolher o curso, a graduação que ele quer fazer. A mesma coisa é na disciplina espiritual. É a mesma coisa. Eu preciso escolher para não parar de me desenvolver, mas para continuar, para transicionar em um módulo, sabe? Em um momento mais maduro da minha vida. E aquele menino vai passar por um processo de estudo de alguns anos, estudando até virar um baita de um profissional. E então, sabe, ter um lugar na sociedade, ou então no reino de Deus, enfim, seja se for um chamado ministerial, porque houve aperfeiçoamento, houve desenvolvimento. E andar em Jesus é assim. E andar nesse amor é assim. É escolha. É escolha. Então eu queria que você pensasse comigo. Sabe, se a gente escolhe amadurecer, se a gente escolhe crescer, se a gente escolhe ser aperfeiçoado nesse amor, deixa eu te dizer uma coisa. Quando te desonram, você honra. Quando desonrarem você, você honra. Porque maturidade tem a ver com escolha. Me desonraram, eu vou desonrar também, é uma escolha. Mas quando você decidir andar em maturidade, em aperfeiçoamento, lembra lá em cima: humilhação, sofrimento, obediência. Quando te desonram, escolha honrar. Quando te excluírem, escolha abraçar. Quando falarem mal de você, porque falam, não se justifique, mas continue tratando bem. Isso tem a ver com maturidade. Quando falarem alto com você, fale baixo. Não eleve a sua voz. Quando te atacarem, não devolva, não ataque. Isso é maturidade. Quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei um homem, deixei as coisas de menino para trás. Por quê? Porque eu amadureci e estou amadurecendo. E para concluir, no final, o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Ele ainda está falando
falando desse amor revelado por meio de Jesus. Jesus revelou algo para nós. E como um espelho nós até conseguimos ter acesso, sabe? Mas ainda não é pleno, não é completo. Não é completo. Mas ele diz, mas então veremos face a face um dia. E ele continua dizendo, agora conheço em parte, porque sim, Jesus revelou em parte o reino de Deus, o amor do Pai. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nós somos completamente conhecidos por esse Deus de amor. Talvez nem você se conheça inteiramente. Eu não me conheço inteiramente. Tem coisas que eu só conheço de mim quando eu sou colocada à prova. Eu falo, uau, eu consegui passar, ou eu falhei. Tem coisas que a gente só conhece da gente quando a gente é colocado à prova. Mas esse Deus de amor, Ele me conhece, Ele te conhece completamente, plenamente. E Ele continua dizendo, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque um dia a nossa fé, ela não vai precisar mais existir, amado. Não vai. Quando Jesus voltar e nós estivermos face a face com Ele, para que a gente vai usar a fé? A fé está se concluindo ali. O invisível se tornando visível. A fé não vai existir mais. A esperança de quê? Se a esperança viva agora está ali. Estamos com a esperança viva. Não vai precisar de esperança mais. Mas o amor, esse nunca terá fim. Porque Deus é o próprio amor. Ele amou tanto que entregou. Esse amor é infinito. Esse amor é eterno. Esse amor é o maior. Porque Ele nunca terá fim. Ele não morre, Ele não perece. É nesse amor que precisamos ser aperfeiçoados. Não é no amor simplesmente humano. É no amor superior. É no amor eterno. É no amor imutável. É no amor incomparável, incondicional. Nesse amor que a Dinha está sendo aperfeiçoada. É nesse amor que você está sendo aperfeiçoado. Porque é neste amor que eu vou permanecer. É neste amor que você vai permanecer. Você está sendo aperfeiçoado por um amor que é maravilhoso. Se deixe ser moldado por esse amor. Se deixe ser mudado por este amor, curado por este amor, liberto por este amor. Deixe as suas convicções serem totalmente mudadas por este amor. Porque é neste amor que nós vamos permanecer. É neste amor que não tem fim. Você pode se colocar de pé no seu lugar.